A graça e a paz são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje iremos no livro de Hebreus, capítulo 1. Iremos falar as 7 formas de Deus falar. Deus, em sua infinita bondade, sempre se revelou à humanidade e cremos que em um Deus que fala conosco e com sua palavra criou todas as coisas. Hebreus 11 e Gênesis, no primeiro capítulo. Contudo, Deus, em sua multiforme graça, 1 Pedro 4,10, fala de muitas maneiras. Quando Deus criou o homem e a mulher, o Senhor ia todos os dias conversar com eles à tarde. Gênesis capítulo 3, verso 8. Mas um dia o Senhor chamou Adão e Eva e eles não responderam. Estavam escondidos com vergonha de Deus. A partir daí, eles foram lançados fora da presença de Deus e por isso o Senhor não falou mais com o homem, até que, com o passar dos tempos, Deus foi se revelando novamente a homens que buscavam sua presença e falava com eles. Mas, principalmente na história bíblica, no Antigo Testamento, observamos que o Senhor falava com uma pessoa de cada vez. Sem dúvida, a revelação suprema e a maneira plena, clara e definitiva em que Deus falou foi através de Jesus Cristo, que é a sua própria presença sobre a terra. Hoje temos o Espírito Santo de Deus que fala em nós por meio de nós. Vamos às formas que Deus fala. Iremos na primeira forma. Primeira forma de Deus falar é a natureza. No Salmos 19, no primeiro versículo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou a natureza e a usa para falar com a humanidade. Em diversas situações, Deus usou elementos da natureza para falar com a humanidade, como, por exemplo, o dilúvio, onde a chuva foi a manifestação da palavra de Deus anunciada a Noé. Gênesis, capítulo 7, versículo 17. Outra é a sarça ardente, de onde o Senhor chamou a Moisés, Êxodo 3:2. A lã que Gideão pediu para Deus mostrar o sinal de seu chamado, Juízes 6:36 ao 38. O vento suave, onde Deus falou com Elias, 1 Reis 19, 11 e 12. A estrela que anunciou onde estava Jesus aos magos, Mateus 2:10. O barro do oleiro para ministrar a Jeremias, Jeremias 18, 1 ao 6. A mula falou com Balaão,
Números 22, 23 ao 29, a pomba que desceu sobre Jesus como símbolo do Espírito Santo, Mateus 3,16, e outros muitos exemplos que podem ser lembrados. Deus fala através da natureza. Segunda forma de Deus falar, anjos. Hebreus 1, versículos 13 e 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Com o tempo, Deus sentiu necessidade de enviar mensageiros até a terra para falar com o ser humano. A palavra anjo significa mensageiro. Embora se pinte muitos os anjos com semblante infantil, certamente eles são guerreiros de Deus para defender e cuidar dos servos do Senhor. A manifestação de anjos muito abundante no Antigo Testamento era para levar um recado específico de Deus para a salvação de seu povo e nunca para interesses individuais. Algumas ocasiões onde a palavra anjo do Senhor aparece em letra maiúscula na Bíblia é porque é a própria presença de Deus se manifestando para falar. Vejamos alguns exemplos em que Deus mandou anjos para falar com pessoas. Abraão para anunciar o livramento de Isaque, Gênesis 22, 11 ao 15. Ló para retirá-lo de Sodoma, Gênesis 19, 1 ao 15. Jacó, quando lutou com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, Gênesis 32, 24. E viu um exército de anjos em Manaim, Gênesis 32, 1 ao 2. Gideão, quando o anjo de Deus recebeu o seu holocausto e tocou sobre o sacrifício que incendiou, como sinal de que Deus recebera a oferta. Juízes 6, 20 e 22. Agar, quando estava no deserto, o anjo de Deus lhe falou, Gênesis 21, 17. Zacarias, o sacerdote, quando estava no santuário, lhe apareceu um anjo anunciando o nascimento de João Batista. Lucas 1, 13 ao 18. Davi viu o anjo de Deus com a espada na mão. 1 Crônicas 21, 16 ao 17. Isaías viu serafins no templo e um dos serafins pegou a brasa de fogo e lhe tocou nos lábios. Isaías 6, 2 e ao 6. Ezequiel teve a visão dos querubins no início do livro de Ezequiel. Daniel viu e falou com o anjo muitas vezes, e quando foi lançado na cova dos leões, Deus mandou seu anjo para fechar a boca dos leões. Daniel 6, 22. Jesus foi confortado por anjos no deserto quando foi tentado, Mateus 4, 11. E quando estava no Getsemane orando, Lucas 22, 43. As mulheres no túmulo de Jesus, os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus, Mateus 28, 5. Maria para anunciar o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 1, verso 18. Aos pastores anunciando o nascimento de Jesus, Lucas 2, 8 ao 15. Talvez você se pergunte se na nova aliança ou nos dias de hoje Deus ainda usa anjos para falar. Sim, ele usa anjos até hoje, quando que é. Mas nós temos a presença do Espírito Santo em nossos corações e que é o maior que os anjos e qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo disse que se até um anjo vier a falar diferente do evangelho, devemos recusar. Gálatas 1, 8. E tomar muito cuidado com ilusões, pois o próprio Satanás te transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Deus fala através dos anjos.
Terceira forma de Deus falar: sonhos e visões. Jeremias capítulo 23, verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que estar em minha palavra, falar minha palavra com a verdade, que tem a palha como trigo, diz o Senhor. Os sonhos que temos enquanto dormimos sempre é motivo de preocupação quando ao seu significado assim que acordamos. Realmente, o sonho muitas vezes são uma forma de Deus falar conosco, nos preparando ou avisando do perigo. Para entender isso, é preciso ter uma sensibilidade para discernir as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Quando o sonho é apenas uma imaginação, fruto do cansaço e sono pesado ou de preocupações persistentes, falamos que é apenas um sonho natural, que logo você já esquece. Porém, quando o sonho noturno é algo maior do que a nossa imaginação e externa, ou seja, você tem certeza que não estava pensando naquilo antes e veio à sua mente, então chamamos este sonho de uma visão espiritual. Algumas características do sonho ou visão espiritual é que te incomoda profundamente. Você não se esquece o que viu também, a nitidez dos detalhes. Algumas personagens da Bíblia que tiveram experiência com Deus falando através de sonhos foram José no Egito, que interpretava os sonhos e sonhou com o sol, a luz e 11 estrelas, significando que governaria sobre sua família. Gênesis 37, 9. Jacó sonhou com uma escada onde os anjos de Deus subiam e desciam, e ali edificou um altar chamado Betel, ou a casa de Deus. Gênesis 28, 12. Paulo sonhou com um jovem macedônio pedindo ajuda e entendeu que Deus estava lhe chamando para pregar o evangelho na Macedônia. Atos 16, 9. Cornélio teve um sonho, Atos 10, 3, e Pedro também teve uma visão onde animais de várias espécies estavam num lençol. Esta mensagem foi para que compreendesse que não havia diferença entre pessoas ou entre alimentos puros e impuros, Atos 10, 9 e 11. O profeta Daniel interpretava sonhos e interpretou a visão do rei Nabucodonosor sobre os impérios mundiais e o fim do governo humano. Daniel 5:12. Deus deixou bem claro para Jeremias, capítulo 23, 28, que o sonho comum deve ser falado apenas como um sonho. E a visão dada por Deus deve ser dita como palavra do Senhor. Além disso, não precisamos ajudar a Deus criando sonhos e visões, pois Ele manda, fale a minha palavra com verdade. Deus fala através de sonhos. Quarta forma de Deus falar: provações. Isaías capítulo 8, os versículos 6 e 7. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que corre brandamente e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isso é, rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. As provações são uma forma de Deus falar. Muitas vezes o Senhor vem falando e não ouvimos então. Através de uma enfermidade ou luta, Deus fala claramente conosco. Jó, capítulo 33,
os versículos 14 até o 19. Em muitos momentos na história do povo de Deus, o Senhor falava e o povo não ouvia. Então mandava uma aprovação para que se humilhassem e ouvissem a voz de Deus. Foi assim quando o povo de Deus estava com medo de Rezarim, e Deus mandou o rei da Síria para castigá-los. Deus comparou os dois reis com águas de Siloé, que parece ser um tanque com águas do rio Eufrates, o maior rio conhecido da época. Muitas vezes estamos em águas tranquilas, reclamamos e por isso vêm as águas bravas para que possamos clamar por socorro ao Senhor. Alguns exemplos de pessoas que tiveram que passar por provação para ouvir a Deus foram o povo de Israel no tempo dos juízes. Quando prosperavam, deixava a Deus, e quando sofria, buscava o Senhor e levantava um juiz para os defender. Juízes, capítulo 2, os versículos 18 ao 19. Isso acontecia sucessivamente. Jonas fugiu do Senhor para não obedecer ao chamado de Deus e passou por uma tempestade que foi lançado no mar, sendo engolido por um enorme peixe, e então orou a Deus dentro do ventre do grande peixe, e Deus lhe ouviu e mandando o peixe vomitá-lo. Livro de Jonas, capítulo 2, no primeiro versículo. Davi havia pecado ao adulterar com Betseba, tramando a morte do seu esposo Urias, e mesmo assim não se arrependeu até que o filho que teve com Betseba morreu e ele entendeu que havia pecado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Nabucodonosor era orgulhoso e se achava um deus, mandando as pessoas adorá-lo e prostrá-lo à sua imagem. Então teve que passar 7 anos pastando como animal para então converter-se e conhecer que havia Deus e ele era apenas humano. Livro de Daniel 4:33. Pedro quis andar sobre as águas, mas ao olhar para as ondas e o vento forte começou a afundar na água e Jesus segurou pela mão. Mateus 14:28 ao 31. E também Pedro, após negar Jesus, o galo cantou e ele chorou de arrependimento. Marcos 14:72. Muitas vezes o homem prospera e se envaidece, esquecendo-se do Senhor. Então, volta em lágrimas para perto de Deus. Creio que o Senhor prefere nos ver chorando junto com Ele do que rindo longe de sua presença. Deus fala através das provações. Quinta forma de Deus falar. Deus fala através da Bíblia. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Sem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém, mas é própria e pura revelação da voz do Senhor para nós. Durante séculos a palavra de Deus foi revelada e os servos do Senhor a registravam e guardavam com amor. Ela demorou 1500 anos para ser escrita por cerca de 40 pessoas diferentes, em tempos e lugares diferentes, nos idiomas hebraico, aramaico e grego. Devemos dar valor à Bíblia que temos em mãos, pois com muito esforço ela foi preparada para comunicar a vontade de Deus para nós. Por isso, não podemos falar que a palavra de Deus está longe, pois está perto. Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10:6-8. Na própria Bíblia vemos que ela foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16.
Deus falou com Moisés e escreveu a lei, em Êxodo 6:2. Deus falava com os profetas e eles escreviam, 1 Pedro 1:20 e 21. Jesus leu as escrituras no templo, Lucas 4:16 ao 17. Mandou que examinássemos a Bíblia, João 5:39, e falou das escrituras no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, e os versos 27 ao 32. Deus fala através da Bíblia. Sexta forma de Deus falar, o Espírito Santo. Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho e andai por ele. O Espírito Santo é a própria presença de Deus dentro do nosso coração. Hoje falando em nosso íntimo com todo dia nos lembrando da palavra de Jesus. João 14:26. E nos ensinando o que precisamos saber para vencer. Além disso, o Espírito Santo é o nosso conselheiro e consolador em momentos em que sofremos. João 14:16. Na Bíblia vemos o exemplo de pessoas a quem o Espírito Santo se revelou como Sansão que recebia a força sobrenatural do Espírito de Deus para vencer e defender o povo de Deus. Juízes capítulo 14, verso 6. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito Santo quando Elias foi levado aos céus. 2 Reis 2:9. A igreja primitiva recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes em língua de fogo sobre a cabeça dos crentes. Atos 2:1 ao 4. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, tramando que teria dado uma oferta maior para aparecer na igreja e morreram condenados por seu pecado. Atos 5, de 1 até o 10. Além disso, o Espírito Santo nos concede dons espirituais para falar conosco. 1 Coríntios 12, de 1 ao 9. Os frutos do Espírito Santo para ministrar em nossas vidas, Gálatas 5, 22 e 23, e principalmente o amor em 1 Coríntios 13, que é o dom supremo, pois o próprio Deus é amor, 1 João 4, versículo 8, Deus fala através do Espírito Santo. A sétima forma de Deus falar, Deus usa você. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a pergunta permanente. Deus já se manifestou em muitas maneiras. Já usou a natureza. Deus usou os sonhos e temos a Bíblia, o Espírito Santo e até os anjos quiseram anunciar a palavra de Deus, mas o Senhor não permitiu. 1 Pedro 1:12, porque estava reservado para nós esse serviço de ser a presença de Deus andando na terra. Hoje somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27, ou seja, somos a mão, os pés e a voz do Senhor na terra para manifestar a vontade daquele que é o nosso cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Como podemos ser instrumento para Deus falar com outras pessoas através de nós? Através de simples gestos como estender a mão ao próximo, entregar um folheto, ajudar um cego, um idoso, interceder por alguém, visitar um enfermo, compartilhar o que tem, dizer palavras de conforto e até um bom dia
pode ser uma forma de mostrar a presença de Deus em sua vida e comunicar esperança a quem precisa. Jesus disse que deveríamos vestir ao nu, alimentar o faminto, saciar o sedento e visitar o enfermo e ao prisioneiro. Mateus 25, versículos 35 ao 40. Cuidar do órfão, cuidar da viúva, Tiago 1, 27. Hospedar pessoas, Hebreus 13, 2. Até um copo de água que dermos a alguém, estaríamos fazendo para ele mesmo, Mateus 10, 42. Então, deixa Deus usar a sua vida. Ele não apenas quer falar com você, mas também, através de você, manifestar o seu amor ao próximo. Deus fala através de você. Chegamos à conclusão, Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus muitas vezes fala conosco e nós não ouvimos a sua voz, porque estamos com o coração duro. Muitas pessoas hoje buscam a forma fácil de ouvir a voz de Deus de maneira imediata. Procuram profetas, procuram revelações, mas não precisamos disso, porque o Senhor, quando quer falar com alguém, usa quem quer e o que quer quando quiser. Basta o servo de Deus estar sensível à sua voz. Vejamos dois exemplos de pessoas que não ouviram a Deus e se enganaram com falsidades. No Antigo e no Novo Testamento. Primeira pessoa, Saul. Saul pecou contra Deus e o Senhor não falava com ele em 1 Samuel 16,14. E um espírito mau em Saul, mas ele, querendo ouvir a Deus, ofereceu sacrifício sem poder porque ele não era sacerdote. 1 Samuel 13, 9 ao 14. E acabou enganado por uma feiticeira. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7 ao 21. O Simão, o mágico, viu os apóstolos cheios do Espírito Santo e quis pagar para receber o dom espiritual. Então Pedro lhe disse: vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade, pois estava enganado. Deus não precisa mandar recado, Ele pode falar diretamente convosco. Jesus nos avisou que haveria falsos profetas. Mateus 7,15 e no capítulo 24, verso 11. Então precisamos pedir a Deus que Ele fala conosco, pessoalmente, em nossos corações, e da maneira que Ele quiser e quando Ele quiser. Só basta estarmos atentos à sua voz. Deixe Deus falar com você através de você. Amém? A palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço, Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por essa palavra de instrução. Através da sua palavra, que os nossos corações sejam sensíveis, os nossos ouvidos, no momento certo, possamos ouvi-lo, para que possamos prosseguir nessa jornada, Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.